Muito bom dia, povo de Deus, na rica e doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez para falar de Jesus, meditar na palavra de Deus, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro. Glória a Deus, que bom, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido uma bênção. Estamos aqui juntos, vamos tomar um café, meditar na palavra do Senhor e ver tudo aquilo que Deus realmente preparou para nós. Gente, eu estou sendo sinalizado aqui pelo meu sistema que tenho alguma dificuldade no áudio. Vocês podem me escreverem, comentar aqui nos comentários, por gentileza, se está tudo certo por aí. Eu não consigo de fato visualizar, né? Eu tenho o retorno, mas o retorno para mim aqui no meu fone tá bem, tá tranquilo, mas aqui na live eu não sei, né? Embora para mim aqui apareça que eu tô tendo algum problema. Mas eu não sei exatamente o que é. Está normal, o áudio sem picotar, tá chegando bem aí? Muito bem. Então é por isso até que eu atrasei um pouco. Um cafezinho para vocês. Aqui para mim entra normal, né? Tá, no meu retorno tá perfeitinho. Mas me sinalizem por gentileza, porque assim a gente consegue também mensurar, na verdade, tentar identificar, né? Já tem aqui a fala da nossa irmã Karina, que nos ajuda dizendo: pastor, tá tudo certo. Muito obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Sim, áudio perfeito, maravilha, obrigado, glória a Deus. Bom, vamos lá então. Gente, vocês que estão me acompanhando pelas diferentes plataformas, hoje estamos transmitindo pelo Facebook, transmitindo pelo YouTube, transmitindo pelo Instagram. Então, todos vocês que estão participando conosco nas diferentes plataformas, por gentileza, dê o seu like, né? Olha, comente aí, olha que legal, pastor, eu tô por aqui, bem. Nos apoie nesta manhã. Precisamos do seu apoio, tá bom? O que vamos ter hoje? Vamos meditar na palavra de Deus, é claro, que é importante para todos nós, né? Vamos também ler algumas matérias. E eu quero já começar, já que estou atrasado por conta do horário e o problema que nós tivemos aqui, a dificuldade. Deixa me colocar aqui para vocês uma matéria interessante, pelo menos duas, né? E vai ser tema de assuntos que vamos desenrolar ao longo da semana e também, sobretudo, no podcast de domingo à noite, não é? Mas deixa eu ler para vocês algo aqui. O tempo de política, né, o período, vamos falar assim, época de política e políticos são um problema, na verdade, né? Quero ler aqui para vocês, só um instante, deixa eu colocar aqui, porque como eu tive que reiniciar sistema, então as coisas ficaram um pouco confusas aqui para mim, né? Muito bem, vamos lá. Eu li ontem, enquanto eu preparava esse programa, eu li ontem e vou colocar aqui para vocês agora, né? Só me dê mais um minutinho, que o presidente Lula fez. O PT está de todo jeito tentando se aproximar da igreja da igreja evangélica, não pentecostal, mas da igreja protestante, né? E olha só essa movimentação do presidente da República, que vou colocar aqui para vocês. Tudo isso tem um fim, tem um objetivo, né? O objetivo, sem dúvida nenhuma, é fazer com que, obviamente, a igreja
ou pelo menos aquela que se mantém afastada, né, do governo, vamos falar assim, porque não são todas, mas uma parte da igreja evangélica está completamente afastada desse governo, porque não tem como, né? Não há a menor possibilidade de conciliação. Então, olha só essa matéria que quero ler. Ela foi publicada ontem, né? Olha aí. Presidente Lula sanciona leis que valorizam a cultura cristã. Nossa, isso é maravilhoso, né? Aparentemente. Vamos lá. Preste atenção. Uma das leis reconhece o cristianismo como manifestação cultural e outra institui o Dia Nacional da Pastora e do Pastor. Temos duas ações aqui. Temos duas ações aí. Né? A primeira está aqui, ó. O cristianismo como manifestação cultural. Cristianismo não é cultura. Cristianismo não é cultura. Isso aqui se chama secularismo. Isso aí se chama secularismo. E a segunda institui o Dia Nacional, o Dia Nacional do Pastor e da Pastora. Aqui nós temos gênero. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou 3 leis que valorizam a cultura cristã. A legislação reconhece expressões e símbolos do cristianismo como manifestação cultural. O cristianismo não é uma manifestação cultural. Não pode colocar o cristianismo no mesmo patamar de música contemporânea, cantores, não. E cria o Dia Nacional do Pastor e da Pastora. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira, 13. Né? Nós não cremos, eu pelo menos não creio nesse negócio de sexta-feira 13, não. Mas, vindo desse lado aí, se existe, é azar mesmo. Eu não creio em nada disso, não. A sanção presidencial pode ser considerada mais uma tentativa de aproximação com os evangélicos. Na verdade, distancia mais ainda, meu amigo. Já que o governo do PT, né, o governo e o PT vêm realizando algumas ações nesse sentido. A mais recente foi a cartilha com orientação para os candidatos do partido dialogarem com os eleitores cristãos, na qual uma das recomendações é não tratar evangélicos como se fossem todos iguais. A Lei 14.969, que reconhece o cristianismo como manifestação cultural, nacional, valoriza a expressão artística do meio cristão e a influência desta religião como manifestação cultural em todo o país. Se já tinha cantor, abro aqui um parênteses, se já tinha cantor empinado, né, absolutamente empinado quando conseguiu uma oportunidade, imagine agora. O governo divulgou em nota que o objetivo desta lei é assegurar que o cristianismo seja valorizado como parte importante do patrimônio cultural brasileiro, ressaltando a influência histórica e sociocultural ao desenvolvimento do país. Valorização do cristianismo se dá com o cristianismo sendo pregado como ele é, pregando a Bíblia como ele é. Já a Lei 14.970 cria o Dia Nacional da Pastora Evangélica e do Pastor Evangélico. Olha se isso não é ideologia de gênero. E determina a linguagem, né, que eu quero dizer, linguagem de gênero, e determina a data comemorativa. A data comemorativa será o segundo domingo de junho. Em nota, o governo justificou que a instituição deste dia contribui para ressaltar a importância da diversidade religiosa do país. Há pouco tempo na campanha ele estava dizendo que não precisa de pastor e nem de padre.
A Lei 14.972 reconhece o Círio de Nazaré, uma celebração católica, como manifestação cultural nacional. Esta celebração é uma homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, que é padroeira do Pará e é realizada na cidade de São Luís, no Maranhão. E ele coloca ainda, importância, antes de se transformar na Lei 14.969, o projeto de lei 468/2021 recebeu uma emenda do senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, que viu a necessidade de esclarecer que apenas as manifestações públicas e a influência do cristianismo poderiam ser consideradas expressões culturais. Olha aí. O projeto inicial aprovado pela Câmara visava reconhecer o cristianismo como manifestação cultural. No entanto, no Senado, conseguimos aprovar uma emenda de minha autoria que trouxe uma mudança importantíssima ao texto. Ela buscou evitar possíveis interpretações que poderiam limitar a liberdade de culto e a plena expressão religiosa dos cristãos no Brasil. Além disso, entendemos que a redação original poderia abrir um precedente perigoso ao sugerir a descaracterização do cristianismo como religião cuja natureza é claramente reconhecida pela Constituição Federal. Afinal, o cristianismo transcende meros aspectos culturais, explicou Magno Malta. Olha aí, pancada no fígado. Para o senador Magno Malta, a Lei 14.969/2024 é importante porque dá notoriedade ao papel que vem sendo desempenhado pelas igrejas evangélicas, ao longo do tempo e concede maior visibilidade à relevância do cristianismo evangélico, que o cristianismo evangélico possui para a produção cultural no Brasil. Abre aspas novamente. Ao reconhecer as expressões artísticas cristãs, seus reflexos e influências, além dos aspectos religiosos do cristianismo, como manifestação cultural nacional, a lei abrange não apenas a tradição católica, mas também a crescente presença evangélica, consolidada ao longo dos séculos. As igrejas evangélicas têm desempenhado um papel cada vez mais relevante na cultura e na vida social do Brasil, influenciando a música, as artes, o comportamento, as práticas comunitárias, frisou o senador. Na verdade, esse projeto visa, entre outras coisas, transportar a igreja, retirar a igreja do ambiente religioso e colocar no ambiente secular. Isso é secularização da igreja. A igreja não é... E bem fez o Magno Malta ao colocar, por exemplo, limitar isso a um evento público, né? Então a participação de um cantor num show, né, da sociedade, da cidade, do município, do bairro e assim por diante. Mas olha só a sacada desse projeto. Retirar a igreja do ambiente religioso, né, e colocá-la num ambiente cultural. E isso é mudar o segmento da igreja. Gente, temos que estar atento, né? Olha, primeiro vem a cartilha, né? Primeiro vem aí esses malucos pastores que andam desertando a fé cristã, se associando com esse tipo de ideologia, e trazendo isso para a igreja, em alguns casos até rompendo com a igreja mesmo, não é? E agora agora aparece um projeto de lei sancionado pelo presidente da República, que na verdade tem esse intuito. Nós, como cristãos, somos defensores da fé cristã, e eu entendo que o cristianismo deve, inclusive, sair das quatro paredes, praticado lá fora, no ambiente, na escola, na rua, nas praças, em todos os lugares onde for possível. Isso sim, sempre foi assim. O cristianismo sempre foi assim. Agora, essa ideia de transformar o cristianismo num ambiente, num movimento cultural, isso não.
Não tem como. Isso é redução, meu irmão. Isso aí é retirar a igreja do ambiente, da sua função e colocar em outra. Não tem sentido. Né? É o mesmo que outros caras estão fazendo, né? Particularmente. Tem igrejas que deixaram de ser igreja, são simplesmente associação cultural, reunião de compadres, sei lá o que, né? Você pode colocar qualquer coisa aí nesse meio, né? Qualquer negócio você pode pôr, mas menos igreja. Né? Menos igreja. Igreja não. Nesse sentido, nisso não faz o menor sentido. Vamos lá. A segunda matéria que quero ler com vocês, só justificando, hoje a gente teve um atraso aqui na entrada do programa por conta do problema que eu tive aqui na transmissão. Tem dia que a máquina fica de noite, na verdade, né? Vamos falar assim. Então, a segunda é exatamente essa. Vamos lá. Jovens da geração Z que leem a Bíblia têm menos ansiedade, revela pesquisa. Olha aí que bacana. Vamos dar uma lida nisso aqui. Sinalizem aí para mim, por favor, se o áudio... A nossa irmã Karina já posicionou logo no início, né? E eu quero pedir para vocês comentem aí se a live tá legal, que para mim aqui no meu retorno tá bem, mas no início da transmissão eu estava ouvindo muito picotado, né? No retorno que eu abri aqui no meu sistema. Não sei se era a minha rede aqui interna ou se isso estava aí do externo, mas eu tenho um corte aqui na barra de som e eu não sei identificar exatamente o que é isso, né? Ainda. Mas tá bem, tá legal, ok. Vou ouvir depois também. A irmã já comentou aqui comigo, som, áudio perfeito, né? Maravilha. Sem travamentos. Muito bem. Inclusive, tô gravando, vou ouvir depois. Vamos lá. Geração Z. Olha aí. O estudo jovens da geração Z que leem a Bíblia têm menos ansiedade, revela a pesquisa. O estudo da Sociedade Bíblica Americana mostrou que, embora a geração Z seja a faixa etária mais ansiosa, os jovens envolvidos com a palavra sofrem menos de ansiedade. Tem uma certa dificuldade de entender o que é geração Z, geração alfa, geração Y, geração, né? Geração e assim por diante. Vamos lá. Uma pesquisa recente da Sociedade Bíblica Americana mostrou que jovens da geração Z que leem a Bíblia possuem níveis menores de ansiedade. O estudo State of the Bible, realizado em parceria com a National Open Research numa escola de Chicago, apontou que a geração Z, nascidos entre 97 e 2010. Quem são os jovens? Qual é a faixa etária que está inclusa na geração Z? São os nascidos entre 97 e 2010. Os anteriores, né, são migrantes, né? Por exemplo, essa galerinha aí, e tem alguns que já é alfa, né? Que a geração de agora já é alfa, né? É isso mesmo, se eu me engano. Eles já nasceram manuseando essas coisas, né? Equipamento, tecnologia. Agora nós não. Nós somos do tempo, né? No meu caso, do tempo de telefone de disco. Né? Quem se lembra aí do telefone do disco? Ia ao orelhão, ficha. Né? Colocando ficha. Cada ficha de DD, ficha local, 3 minutos. Não era isso? Valia 3 minutos. A ficha DDD, né, interurbano, que era azulzinha, né? A ficha azulzinha, valia, o tempo de duração era menor, né? Era menor. Depois surgiram os cartões, né? Surgiu o cartão. Você se lembra do cartão? Não, um cartão de tanto, um cartão de tanto. Aí você ia lá, colocava o cartãozinho, né? Mas aí vem os telefones de pulso e de tom. O de tom, o pulso já existia, aquele que você discava, ele ficava...
né? Muito bem. E o de pulso já era esse do com o sonzinho, tom, né? Melhor dizendo. A geração Z já não pegou isso, né? Já pegou o fim dessa linha, dessa era, né? Que já existia então os telefones, celular, ainda não era tão massificado assim, né? Mas já existia. Depois entra aí a comunicação de texto, começa a surgir o SMS, não é? Depois vem a conexão, né, 2G, 3G e assim por diante. Bom, vamos lá. Então, até 2010, essa galera já pegou o movimento desse jeito, né? Já nasceu assim. O telefone para eles já é nessa fase, então é isso que estou dizendo. Isso proporciona muita conexão, né? Muita conectividade, jogos e tudo mais, né? Então ele diz o seguinte: a primeira a crescer, né? A primeira a crescer com smartphones, tablet, é a geração mais ansiosa de todas. Nós estamos no mês de setembro, isso aqui dá um recorte para o mês. Né? Olha aí. Mas vamos lá, que é o setembro amarelo, né? Nossos adultos, entre aspas, nossos adultos mais jovens, de 18 a 27 anos, têm mais medos, maior ansiedade, menor autoestima e menos afirmação dos colegas do que qualquer geração mais velha. Esta notícia soa um alarme para todos os cristãos fazerem o que puderem para ajudar, afirmou John Blake, diretor de inovações, né, da sociedade. Tudo isso entre aspas, é claro. Os pesquisadores avaliaram a ansiedade dos entrevistados de todas as gerações em uma escala de 0 a 20. A geração Z teve a maior pontuação, seguido pelos mileniais, aqueles que viraram milênio, com 6,1, e a geração X, 5, e os baby boomer. Os boomers são os antigos, né? A turma que vem antes, né? Lá os 60, 70, daí por diante. Vamos lá. As maiores preocupações da geração Z incluem medos extremos de luto e perdas, problemas familiares, trauma familiar, estresse e dificuldades financeiras. Então, falando de dificuldade financeira, eu acho que eu estou nessa linha aí. Enquanto isso, acho que não estou sozinho também não. Enquanto isso, os jovens da geração Z que leem a Bíblia apresentam menos ansiedade daqueles que não leem. Olha a diferença. A participação, né? A leitura da Bíblia faz toda a diferença. A leitura da Bíblia faz toda a diferença. Olha só, entre aspas, a boa notícia é que os dados mostram que a Bíblia faz uma grande diferença. A geração Z relata muito mais sintomas clínicos de ansiedade do que qualquer grupo mais velho. E olha só, diz mais ainda. Mas os jovens adultos que se envolvem com a Bíblia, lendo-a regularmente e aplicando-as em suas vidas, experimentam metade da ansiedade de seus colegas. Fecha aspas. O envolvimento com as escrituras. Bom, os jovens envolvidos com as escrituras pontuaram 3,4% na escala de ansiedade, enquanto que aqueles que não leem a Bíblia marcaram 7,1%. Gente, a melhor coisa então, as pesquisas apontam, dão um norte importante para nós. Nós não podemos dizer assim, pensar, não, as pesquisas não são importantes para ninguém. Muito pelo contrário, nós temos que ter muitíssima atenção com essas informações. Por quê, querido irmão? Exatamente pelo fato de que elas sinalizam literalmente as ações que devem ser colocadas, os próximos passos, as ações que devem ser
que devem ser tomadas pelas instituições interessadas, nesse caso, a igreja. Então, o que a igreja precisa fazer? Pegar uma informação como essa, no nosso caso, pelo menos é o que vamos fazer aqui. Pegar o nosso caso e intensificar a leitura da Bíblia, ações que proporcionam leitura da Bíblia. Leitura. A leitura da Bíblia. Está claro aí. Os caras têm problema de segurança, olha só, eles têm problemas de segurança, problemas nas questões familiares, problemas de traumas, estresse com mais facilidade. Os que não leem, aqueles que não leem a Bíblia. Está aí, mas isso aí é lá nos Estados Unidos, onde o pessoal come muito hambúrguer, não é? E cachorro quente. E aqui não. É só lá que acontece. O estudo também descobriu que a geração Z é menos propensa a pedir ajuda à igreja. Olha isso. Outro problema aí. Outra questão. O cara tá se estourando todo, tá se arrebentando inteiro, tá destruindo tudo, né? E tem dificuldade de pedir ajuda. E há profissionais de saúde quando lidam com problemas de saúde mental. Domingo, a aula de domingo na escola bíblica tratou sobre a síndrome do imperador. Domingo passado, síndrome do imperador. E eu até convidei alguns psicólogos para virem falar conosco no programa à noite, mas não conseguiram, né? Eles não conseguiram vir, né? Pelo menos os que eu contatei não puderam vir, né? E olha aí, as pessoas têm dificuldades, essa galera tem dificuldade, aí eles se ingressam lá no computador, no celular e tudo mais, e dali não sai nem a pau juvenal. Então a gente precisa, literalmente, como igreja, né, ação da igreja, líderes de jovens, precisa estar antenado com essas pesquisas, porque elas sinalizam o nosso trabalho. Não, pastor Marcos, a igreja não tem nada disso, a igreja só é sinalizada com as questões, como eu vou colocar para vocês, com questões espiritualmente falando. A gente tem que orar, é só orar e acabou, né? É só orar e acabou e tá tudo certo, né? Não é bem assim não, irmão. Vamos vigiar, né? Não é bem assim não. A gente ora, mas a gente trabalha também, né? A gente ora e trabalha também. Ué, e as ações, né, que a gente faz, realizadas na igreja, pode vir de dados, de informações como esta, de pesquisas, né? Pode ser de um estudo, da própria palavra, da percepção, da experiência, da pesquisa, da observação de campo. A gente tem que ter atenção. Olha, o próprio Deus não usou isso daí? Alguém fala assim, pastor, o senhor está com muita pesquisa, muita ideia de pesquisa. Ué, o próprio Deus não usou isso daí, querido? O próprio Deus usou isso aí. Para de bobagem, Deus não mandou o profeta ir lá e ficar observando? Observe lá o olheiro. Olhe lá o olheiro. Fique lá observando. Jeremias não era antropólogo, mas que Deus mandou ele observar a pesquisa lá observar o trabalho do olheiro, Deus mandou, né? Então nós temos que ter atenção com isso daí. A geração alfa são os nascidos de 2010 para frente, tá bom? Muito bem. Dito isso, vamos meditar um pouco na palavra de Deus e eu quero ler com vocês o Salmo de número 119 e vamos compartilhar um pouquinho. Salmo 119, exatamente com base nesse tema que eu acabei de falar com vocês. Está aqui no versículo de número 9. Quero ler alguns versículos apenas. Diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Versículo 10. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar do teu caminho, do teu mandamento. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me
o teu caminho. Eu gosto do Salmo 119 e eu me lembro que na década de 90, quando fui líder do, do grupo de jovens da igreja que congregava na ocasião, eu fiz um trabalho na escola bíblica e a gente passou a discutir, e o trabalho estava relacionado com essa produção, com esse texto do Salmo 119. Nós tivemos que ler o Salmo 119 e destacar todos os sinais, né? Todas as palavras, né, que remetiam à palavra de Deus e, e dizer no que era útil para o leitor, para o estudante, para o cristão, né? Na época eu nem usei essa palavra, é, nem usei essa palavra, como vou dizer, marcadores, né? Mas sim para o crente, vamos falar desse modo. Aqui a irmã Karina Lopes, daqui a pouco eu vou ler todos os comentários, mas ela comenta aqui, ó, a maioria dos meus alunos, ela é professora na rede pública, cristãos são mais tranquilos. Olha aí, aqui é o conhecimento de causa. Então, eu vou ler os comentários de todos os demais também já já. E aí eu me lembro que peguei isso e numa roda com algumas pessoas, jovens que participaram, né? Porque nem todos fazem, nem todos realizaram isso, esse trabalho. Nem todos elencaram, 2 ou 3 do grupo todo, não é? 2 ou 3 realizaram a tarefa. E aí a gente discutiu e uma das coisas que nós, entre alguns assuntos, falamos sobre a santificação, né? Falamos sobre o alívio dos problemas, porque, irmão, em todas as épocas ser crente foi difícil, né? Em todas as épocas ser crente foi difícil. Nunca deixou de ser, sempre foi e continuará sendo. Sempre foi, e continuará sendo. Cada época com seus problemas. Por exemplo, vamos citar aqui Zona Sul de São Paulo, época, década de 90, shows de pagode acontecendo, bandas que hoje estão na TV. Gente, é interessante pensar isso daí. Os antigões, né, vamos falar assim, né, aqueles cantores de 60, 70 anos, os caras estão fazendo shows, né? Estão aí na TV, fazendo, né, puxando o público à noite. Você assiste a um programa aí, um programa de TV à noite, quem está lá? Né? Quais são as bandas que estão lá? Aquelas que fizeram sucesso na década de 80, 90, né? Eles estão lá. Só que na década de 90, por exemplo, eles estavam aí nos clubes, estavam próximos da população, né? Nos grandes shows, mega eventos, por exemplo. Me lembro do Bem Brasil, que ocorria no Sesc Interlagos, né, por exemplo, aos domingos de manhã. Pensa na dificuldade que era ir para a escola bíblica da igreja, ou para a oração. Na igreja que eu congregava, não tinha sequer, não tinha escola bíblica. As primeiras realizações, vamos falar assim, os primeiros eventos de escola bíblica colocados na igreja onde eu congreguei, foi eu que coloquei. Foi eu que impus, que realizei, melhor dizendo. Me lembro disso muito bem. Graças a Deus. Me lembro da primeira chamada, depois de conversar com o pastor, ele autorizou com o grupo de jovens. Nós, então, implantamos a primeira escola bíblica e algumas pessoas, né? E algumas pessoas participaram disso. Algumas pessoas participaram disso, né? E aí eu me lembro. Pense na dificuldade de ir para a igreja, domingo de manhã, no jejum, na oração, com um Bem Brasil acontecendo a 500 metros da minha casa, por exemplo. Daqui naquela época não era grátis a entrada, né? Não era gratuita, agora é. Né? Aquela época era R$5, na época, vamos colocar assim. Né? Você assistiu, até o último show que assisti naquele lugar foi da Beth Carvalho. Né? Assisti show de Beth Carvalho, mas quantos outros? Né? Ainda foi no Grande Campo. Né? Para quem conhece o Sesc Interlagos,
ele tem um campo grande, né? O show da Beth Carvalho foi ali. Né? Então me lembro dessa ocasião. E tantos outros que passaram por lá, né? Tantos outros eventos, na época do rap, né? Taíde, DJ1 e tantos outros passaram por lá também. Alguns ocorriam de manhã, outros à tarde, né? Mas sempre já a partir de 10 horas, a galera já se reunia ali, fora as rodas de samba e tudo mais. Então sempre foi difícil ser crente. Ou era shows, era banda, era eventos, esporte, ruas lotadas aos domingos de manhã, aos domingos à tarde. Sempre as dificuldades ocorreram. Não é de agora. Alguém diz assim, agora é difícil ser crente. Claro que não, sempre foi. Sempre foi difícil ser crente. Os irmãos mais antigos, não é, relatam isso, não é do meu tempo, nesse caso. Estou falando de gente lá de 60 para cima. Às vezes a igreja nem era ao lado de casa. Era longe, o cara demorava para ir 30, 40 minutos a pé para ir à igreja. Sempre foi difícil ser crente, mas foram crentes, graças a Deus. E aí, agora, o que isso tem a ver com o que estou dizendo agora? Que agora o jovem tem os acessos virtuais, né? Online, tempo real. Está sempre em tempo real, né? E aí, é sempre online, quero dizer. E aí não sobra tempo, né? Fica ansioso, não consegue lidar com as questões, não busca soluções para os seus problemas, né? Jovens mais calados. E é interessante, eu vejo isso acontecer na igreja, viu? Às vezes o pai está chamando a atenção do filho, e aí o que aconteceu com você? Por que você fez isso? Qual é a razão? Qual foi o seu interesse? O que levou? Aí a criança está lá, o jovem, o adolescente está lá, mudo. Parece que a boca está costurada, não é? Ele não conversa, ele não dialoga, não fala, olha, foi por isso, por aquilo outro. Tem alguns que sim, outros que não, mas a maioria não. Então, como o texto, percebam, olha, o texto fala de purificação do caminho por onde o cara anda. Meditar na palavra de Deus, qual a importância de meditar na palavra de Deus? O indivíduo terá, entre outras coisas, a oportunidade de, literalmente, o indivíduo terá a oportunidade de andar por caminhos, andar por caminhos, purificar os caminhos por onde anda. Não é possível o indivíduo meditar na palavra de Deus e andar por caminhos tortuosos. Não tem como. As duas coisas não caminham juntas. São incompatíveis. Cristão que medita na palavra de Deus anda por caminhos diferentes. Se por um lado o caminho é pecaminoso, ele vai por outro. Abraão deu um exemplo disso. Não sei se Abraão já sabia literalmente a condição da cidade de Sodoma, por exemplo, de Gomorra, não é? A condição moral deles, não sei, não tenho a menor ideia. Fato é que para lá, embora ele deixou a escolha para o seu sobrinho, ele não foi. Ele tenha deixado a escolha para o seu sobrinho, mas ele para lá não foi. Entende? O jovem que medita, o homem, a mulher, nesse caso, né, a pessoa que medita a palavra de Deus, o ser humano que medita na palavra de Deus, literalmente purifica o seu caminho. Então aquele lugar ele não participa, aquela amizade não é boa. Tem gente que é interessante, eu sempre observo, né, e as redes sociais acabam fazendo isso, né, nos dando essa oportunidade. Os amigos dessa pessoa, por exemplo, os amigos são os mais imorais. O meu melhor amigo é o imoral da escola. O meu melhor amigo é o cara que mais arrebentou. A minha melhor amiga, a minha melhor amiga é a menina que já saiu com 300 pessoas na sala da escola. O caminho daquele que é cristão, que medita na palavra de Deus, é purificado, não serve para você.
A gente vê a situação, olha para aquilo que está acontecendo, aquilo que está à volta, aquilo que se pratica, aquilo que se participa, e ele sai de lá. Não dá, é o que diz aqui o Salmo, olha. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando. Ué, eu olho a minha vida, no que eu estou envolvido e medito na palavra de Deus, observo, faço balanço, né? Epa, não dá para mim. Não é para mim. Aí ele diz ainda, olha, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar do teu mandamento. Aí ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. A primeira sensação, o versículo 9 trata do caminho, por onde o indivíduo anda, os pés, por onde ele vai, o futuro, né? Mais à frente o próprio texto diz lá no Salmo 119, lá no versículo 105, ele diz assim, como purificar? Lâmpada para os meus pés, para agora, e luz para o caminho. Faça planos, mas meça os planos, compare os planos, pese-os de acordo com a palavra de Deus. Não deixe de fazer planos, mas se não couber a palavra de Deus nos seus planos, jogue os planos e fique com a palavra. Se não cabe Deus, se não couber Deus na sua carreira profissional, naquilo que você está projetando no futuro, fique com a palavra. Planeje outra coisa. Não cabe Deus no seu relacionamento, no seu casamento, sai fora disso e fique com a palavra de Deus. Mas pastor, eu quero casar, eu não quero me casar só com Jesus no arrebatamento. Ele é perfeitamente capaz de preparar para você um casamento, de te dar condições, inclusive, de ter um casamento bom. E não existe casamento que não tenha problemas. Não existe casamento que não tenha nenhum tipo de problema. Então pense que você vai casar com uma pessoa que nunca vai te dar um problema. Aliás, se ela nunca tiver um problema, você já é o problema que será dado a ela. Então, todos nós damos problemas e criamos problemas, recebemos problemas, assim, um confronto. Mas o fato é que se a palavra de Deus não cabe na sua vida, não cabe nos seus planos, não cabe na sua carreira, não cabe nos seus negócios, não cabe nas suas amizades, isso precisa ser repensado. Não pode continuar assim. Porque isso é um laço para você. E o que faz o homem ser diferente nesse sentido é o quanto ele esconde a palavra. Quanto tem da palavra de Deus em você, irmão? Em mim. Quanto tem da palavra de Deus em nós? O quanto? Se pudéssemos medir. E aí, fechando... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Talvez agora você está trilhando um caminho, dando passos agora que precisam ser iluminados pela palavra de Deus. Precisam ser. E projeção futura, caminho. Eu já falei sobre isso, não vou repetir. De todo modo, qual é a importância de meditar? Do cristão meditar na palavra de Deus? Bom, primeiro, o cristão que medita na palavra de Deus não anda por caminhos tortuosos. Ele não trilha caminhos tortuosos. Os caminhos dele os caminhos são diferentes. Segundo, é a palavra dele a palavra de Deus dentro dele que fará com que esse crente não seja alcançado, atingido pelas estratégias do diabo. E terceiro, o planeja. Quem faz planos pensando, baseados na palavra de Deus e para a sua vida, sem dúvida nenhuma, pensando na palavra de Deus, logicamente é bem-sucedido.
Eu não vou dizer a você que o crente que anda, que guarda, que estuda, que medita, que se preserva pela palavra de Deus, não sofre danos, enfermidades. Não estou falando isso. Morre num dia com um cortejo maravilhoso, celestial, preparado, um banquete do céu, então ele deita. Acontece em alguns casos, as pessoas, olha, hoje eu vou partir, nós temos aí alguns casos que foram já citados, mencionados, né, da pessoa que tinha certeza que aquele dia ia partir para a eternidade, reuniu filhos, né? A própria a biografia de Daniel Berg fala isso, né? Inclusive, ele convidou a igreja da cidade onde ele estava, lá na Suécia, reuniu os irmãos ali próximo de sua casa e falou, olha, o Senhor me apareceu, viu os corais e tal, e os irmãos cantaram, ele morreu alguns meses depois, né? Mas o culto de despedida já tinha sido feito porque ele sabia. Ok, isso aconteceu, por exemplo, como eu citei, né, com Gunnar Wingre, perdão. Isso aconteceu com Gunnar Wingre, aconteceu com T.L. Osborne, que chamou sua família, aconteceu com Reinhard Bonk e tantas outras pessoas que a gente não tem acesso à informação, mas isso acontece aos montões. Mas também tiveram alguns que de repente, desligaram, né? Caiu, disjuntou e foram morar na eternidade. Muito bem, pode acontecer de um jeito ou de outro, com aviso ou sem aviso. Não estamos falando disso. Estou dizendo que não é porque é crente que o crente não passa por tribulação. Sim, passa. Não é porque crente faz um plano e esse plano ilumina, com base, vamos falar assim, medido pela palavra de Deus, né? Pensado que não dá certo. Eu fiz planos, muitos planos. Estar aqui hoje fazendo esse programa é parte de um plano. Eu e a irmã Maria Luísa, a irmã Cida, nós fizemos planos quando casamos, né? Nós éramos adolescentes quando começamos a namorar, né? Nós éramos adolescentes, tínhamos aí na faixa de 14, 15 anos quando começamos a namorar. E aí fizemos planos depois que fomos para a igreja e começamos a namorar. Eu não era da igreja, não era cristão, nem ela estava afastada da igreja. E aí fizemos planos quando fomos para a igreja, né? E juntos, né? Nos convertemos, fomos para a igreja, nos envolvemos com os trabalhos da igreja, né? Sempre ativos na igreja, tanto eu quanto ela, nos mesmos trabalhos, né? Nas mesmas atividades. Eu envolvido com os pastores, né? Com o dirigente da igreja, na ocasião era pastor da igreja, e ela envolvida com os trabalhos de oração, das irmãs, a visita, todo aquele trabalho que hoje como ela tradicionalmente faz aqui na igreja. Quem conhece sabe, a irmã Cida é a mesma nesse sentido, né? Eu fico imaginando, por exemplo, se a irmã Ana congregasse. A irmã Ana foi uma irmã companheira de oração, a irmã Vilma, que já partiu para a eternidade, né? Irmã Sebastiana, que já partiram. Essas irmãs já partiram para a eternidade, já estão lá na igreja triunfante. Mas se elas olhassem a irmã Cida hoje, por exemplo, vamos imaginar, e estivessem vivas e tivessem a oportunidade de conviver com a irmã Cida, diria o seguinte: meu Deus, é a mesma menina de lá da década de 90, finalzinho da década de 80, início de 90, que estava trabalhando. Mas nós fizemos planos de servir a Deus, fizemos plano de pregar o evangelho, de falar de Jesus de manhã, de tarde, de noite, fizemos planos. Nós, quando pensamos no casamento, pensamos com base na palavra de Deus. Nosso coração estava cheio da palavra de Deus. Então, estava cheio no sentido de quê? Não cheio de enfado, mas cheio de... A gente se alimentava disso. Estudávamos a Bíblia, íamos para o culto, o pastor ensinava nos cultos de oração, nos cultos de ensino. Então, nós íamos para a oração, íamos para o jejum, para as vigílias, para os estudos, né? Para os estudos temáticos que o pastor fazia. Não me converti numa igreja chamada Igreja Maranata. Depois ela se tornou Igreja Unida. E aí a gente participava de tudo, nunca mudou nada. Mas envolvidos na igreja, nos términos dos cultos, a gente conversava muito, fazia planos. Olha, vamos fazer assim, desse jeito, né? Vamos dedicar a nossa vida, trabalhar, vamos comprar uma casinha, receber os irmãos, né? Atender os irmãos, conversar com eles. A nossa casa vai ser aberta para os irmãos. Eu recebo pessoas o tempo todo, né? Às vezes, até esses dias um irmão comentou comigo: pastor, irmão, ficou aqui uma parte da tarde.
E aí era uma pessoa, era outra, uma pessoa, outra chegando, ele, pastor, isso aqui é quase que impossível, não é? É difícil, não, como que consegue? Não tem um minuto, às vezes a gente fica assim, nessa lida, né? E aí tem que sair, é claro, muitos pastores optam por morar fora da sua comunidade, exatamente por isso, mas não, Deus nos deu aqui, por enquanto estamos aqui, não é? Mas isso fez parte do nosso plano. Planejamos receber os irmãos, planejamos. Olha, vamos nos casar, nosso casamento vai ser uma luta, mas vai ser bom. Vamos lutar para ser bom e vamos servir a Deus. E aí vamos pregar de manhã, de tarde, de noite. Na época, o sonho, o desejo era de pregar no rádio, mas eu não tinha dinheiro. Quem é que tinha? Não é? Quem é que tinha dinheiro para pregar no rádio? Só as grandes igrejas, né? Depois surgiram as rádios comunitárias, chamadas hoje não mais, né? Mas foram chamadas de rádio pirata, né? E aí essas rádios foram abrindo as portas, realizando o nosso desejo, nosso sonho de pregar o evangelho. Posso citar alguns nomes de irmãos que me apoiaram grandemente, donos de rádio, né? Irmãos, pastores que montaram rádios, né? Estúdios, e abrir oportunidade para que eu pudesse pregar. Mas lá em 92, eu tive a minha primeira experiência na pregação de rádio, de uma rádio AM, né, de alcance gigantesco, Alvorada AM de Piracicaba. Depois tive a oportunidade de pregar, pastor, e aí já mais à frente, lá por volta de 95, 96, não me lembro exatamente a época, mas o pastor Fernando Ladislau, lá de Tietê, pastor Amauri, que montaram o estúdio de rádio, e eu tinha aqueles horários. O meu horário era das 10 à meia-noite, todos os dias, eu e o pastor Adilson Dias, todos os dias. E na rádio do pastor Fernando, que eu nem me lembro mais o nome, era aos sábados, às 3 da tarde, todos sábados. Gente, todos os dias nós fizemos programas na Rádio Ebenezer, todos os dias, das 10 à meia-noite, era pancada, mas era interesse. E aí nunca cheguei em casa, irmã Cida, com a cara virada, não, você chega tarde do rádio, você faz isso, faz aquilo. Não, isso estava no plano. Nós temos o plano de pregar no rádio. Eu me lembro de quando a gente conversou, olha, se Deus abrir as portas, vamos falar no rádio, se Deus abrir as portas, vamos falar na TV. Demorou, TV nunca fui, né? Aliás, participei de alguma participação muito rápida em TV regional ali e tal, mas depois surge a comunicação. Eu já fui fui estudar, né? Estudei jornalismo já porque eu tinha um plano. Né? Depois surge a ideia da internet. Quando a internet surgiu, os irmãos mais antigos da Igreja Assembleia de Deus aqui da ADMI se lembram, lá por volta de 2002, 2005, acho, né? 2002, 2003, não me lembro, daí por diante. 2004, mais ou menos, a gente já estava transmitindo, gravando vídeos e publicando, não é? Em 2005, depois em 2015, surgiram aí as oportunidades de videoconferência. Isso estava no plano, né? Nós pensamos, eu não sabia que seria dessa forma. Eu não sabia que seria, por exemplo, por meios de internet, mas nós tínhamos pensado sobre como fazer a obra de Deus. Irmã Cida, nós pensamos isso lá atrás, quando éramos adolescentes, quando a gente estava envolvidos na igreja, quando a gente servia a igreja, ia buscar irmão, buscar outro, que o pastor pedia muito para a gente fazer isso. Pega o irmão para mim ali, pega a irmã, pega fulano, pega ciclano, leva esse, vai ali, vai colar. Nós planejamos isso. Aí agora, né, com essa oportunidade toda, a gente vem se especializando cada vez mais e cria esse programa de manhã. Mas estava no plano. É aqui, ó, luz para o meu caminho. Pensar o seu futuro de acordo com a palavra de Deus é o melhor. Gente, a mensagem obviamente que compartilhar, ficar aqui com vocês é realmente muito bom. Mas eu vou dar uma lida aqui nos comentários e depois nós vamos orar, tá bom? Deixa eu ver aqui quem está conosco. Mas é isso, guarde essa palavra, medite na palavra e não perca a oportunidade de guardar, purificar o seu caminho, guardar a palavra no seu coração,
tomar decisões e andar pela palavra de Deus. Tudo isso vai te fazer muito bem. Deixa eu ler quem está conosco e quais irmãos comentam aqui, por gentileza. Vamos ver. Uma irmã Silvana Cristina pelo Facebook nos cumprimenta. Paz do Senhor, amém. Pastor Isaldil, bom dia, paz do Senhor. Adalberto Moreira, bom dia, paz do Senhor. Daniela Rodrigues, Dani Barbosa, Deus abençoe. A paz do Senhor. Pelo YouTube, deixa eu ver aqui os irmãos que já estão comentando conosco. Eu já tinha perguntado e já comentei, a Karina Lopes respondeu, som perfeito, obrigado. Marcelo Lima, paz do Senhor, queridos, Deus abençoe. Deus é bom o tempo todo, comenta Marcelo. Ainda diz o seguinte, Maria Luísa, bom dia na paz e irmandade. Marcelo Lima, ela está se convertendo igual ao invasor de casas? Pode ser, viu, pastor? Irmão Marcelo, você está falando da matéria que li, né? Muito bem. Primeiro ele morde, depois ele assopra. Ai, que luta, né? Adriana Cardoso, bom dia, na paz do Senhor, muito bem, como é que está o Nordeste aí, o Ceará, que cidade que você está mesmo? Fortaleza, né? Próxima aí, depois comenta aqui por gentileza. O Marcelo comenta, para fazer pastores começarem a pegar a lei Rouanet, aí coloca alguns pastores no mesmo saco. Muito bem pensado, a ideia de incluir na lei Rouanet, né? Não tinha pensado nisso não, mas foi bem pensado. Eu vou até fazer uma pesquisa sobre isso. A Karina também volta a comentar, porque eu perguntei novamente, né, sobre a questão da transmissão, ela disse que está ok. Vamos lá, tem mais aqui. E ela comenta, né? Vou repetir, os alunos, a maior parte dos alunos dela que são cristãos são mais tranquilos. Gislane Martins, a paz do Senhor. Adriana Cardoso Amado, desejo a todos um excelente dia na presença do Senhor. Muito bom esse tempo que passei com vocês indo trabalhar. Fiquem na paz, Deus abençoe. Adriana Cardoso. Deixa eu ver agora pelas outras redes que também estamos transmitindo, né? Para quem não sabe, estamos no Instagram e também no Facebook. No Instagram tem alguns irmãos lá compartilhando conosco. Viviane, bom dia, na paz do Senhor. Olha aí, ó. Jorge Silva Santana comenta aqui, ó. Verdade, andava 40 minutos com a minha mãe quando criança pelo Instagram, ele comenta, para chegar à igreja. O Messias aderiu, bom dia, paz do Senhor, glória a Deus, Messias. Ele diz, o salmista vai dizer também no Salmo 119, verso 9, como purificará observando de acordo com a sua palavra. É exatamente isso que nós meditamos aqui. Eu falei do 11 e do 13, né, obviamente, e ele trouxe aqui a meditação do 9, né, olha só que bacana, muito bem, mas eu também comentei esse texto, exatamente o 9 e o 11, perdão. Então, deixa eu ver pelo Instagram, muito obrigado, Messias, Deus abençoe, muito bom ter você por aqui. Também pelo Facebook, temos lá os irmãos nos acompanhando. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Gente, agora vamos orar. Vamos falar com Deus e agradecer ao Senhor, né? São 7 horas e 25 minutos aqui em São Paulo, tempo nublado. Mas, irmão, nós vamos falar com Deus e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Meu Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Manhã de quarta-feira, abençoado dia, já estamos aqui atentos a tudo que o Senhor tem falado conosco, nos abençoado de forma gloriosa, a oportunidade que o Senhor nos deu não pode ser perdida. E eu quero te agradecer por cada um dos irmãos, dos amigos, dos companheiros que aqui conosco participam desta manhã.
Obrigado pelos que já passaram, tiveram que sair, aqueles que foram para os seus respectivos trabalhos, cada um para o seu trabalho. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando no transporte público. Deus abençoe. Alguns talvez no metrô, apertado, todo lotado, no ônibus, em pé, não importa, Senhor. Outros no carro, enfim, em casa, outros já na escola. Meu Deus, muito obrigado por cada um dos nossos irmãos que nos acompanha. Eu te louvo e peço que nos abençoe neste dia. Abençoe, nos ajude, nos dê condições, nos fortaleça para que a gente consiga resistir à tentação. Bem colocou aqui o nosso irmão Marcelo no comentário em relação a esta lei que tenta secularizar o cristianismo, a prática cristã, a música cristã a um evento cultural. Não. A música da igreja é louvor a Deus, não é uma cultura nesse sentido secularizado, como se pensa, se planeja. Eu peço que o Senhor livre a igreja de toda esta ação que permite, que possibilita a corrupção da igreja, a secularização da igreja, como a história já registrou isso. A história mostra isso. Mostra momentos sombrios da igreja, momento em que a igreja se confundiu com o Estado, momento em que a igreja se confundiu com autoridades, momentos difíceis em que a igreja deixou de tratar. A igreja daquela época deixou de tratar assuntos e questões pertinentes ao reino de Deus para tratar as questões relacionadas à política. Livra-nos. Eu te peço que nos dê graça para refutar, para rejeitar isso tudo, Senhor nosso Deus. Também oro pela juventude da igreja, pelas diferentes gerações, Senhor nosso Deus. Todas elas, eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos, mas sobretudo sobre aqueles que vivem ansiosos, aqueles que não conversam, como apontou a pesquisa que li hoje aqui. Estenda as tuas mãos sobre todos, Senhor nosso Deus. Ó Senhor, não permita que a juventude da igreja seja acuada, seja, Senhor, apagada, ofuscada, tenha a palavra de Deus reprimida em si, dentro de si. Também não permita que aqueles que estão fazendo planos façam, Senhor, os planos sem que a tua palavra faça parte. A Bíblia nos ensina, nos instrui que o caminho é purificado observando-o de acordo com a tua palavra. Se tem alguém aqui agora trilhando por caminhos tortuosos e que ao meditar no caminho e na palavra percebe, porque a palavra é luz, ela ilumina, e nesse sentido ela nos esclarece que o caminho é tortuoso, que essa pessoa agora mude a rota, mude o caminho para a glória do teu nome. Livra, Senhor, o teu filho, a tua filha, dando graça, mas que ele tenha coragem de decidir, Senhor, exatamente abandonar. Sobre esse jovem na escola, eu oro agora para que ele não, ou ela não, Senhor, para que esse jovem não se enverede por caminhos tortuosos. Eu peço a tua graça. Meu Pai Celeste, são muitas as possibilidades para o jovem mergulhar no crime, na prostituição, na rebeldia. Eu peço a tua graça que eles, Senhor, sejam alcançados pela tua palavra e tudo aquilo que não pertence, que não te glorifica, que não faz parte do contexto de uma vida sadia, uma vida cristã, seja reprovada. Eu peço a tua graça pelos irmãos que estão fazendo planos para o futuro, planos para o caminho, trilhando profissões, posições, trabalhos na igreja, na fé, nos negócios, enfim, Senhor, na vida sentimental. Se eles não conseguirem colocar, se o Senhor não estiver incluso nos planos, meu Deus, faça com que esses irmãos mude e fique com a tua palavra. Se no plano não te couber, Senhor, eu peço a tua graça. O Senhor é poderoso, precisa estar na nossa vida, nas nossas relações, no nosso dia a dia, nos negócios, em tudo que a gente tem feito. Se não te couber, é melhor não fazer. Senhor, eu quero pedir a tua graça sobre todos. Orienta esses irmãos. No momento em que ele estiver fazendo um plano, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, que uma pergunta ecoe na cabeça de cada um deles. O Senhor Jesus cabe aqui? Ele está nesse plano? Se não,
eu peço que o Senhor ajude esses irmãos, ou esse irmão, a rever o plano. Muito obrigado por cada um, muito obrigado por esta oportunidade, por este dia, hoje, quarta-feira. Obrigado, Senhor, por ter amanhecido. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nós te louvamos por tudo. Continue conosco, dê-nos um dia abençoado e um culto maravilhoso, logo mais às 19 horas. Em nome de Jesus. Amém! Você pode glorificar o nome do nosso Deus, então sirva ao Senhor nesse dia. Gente, daqui a pouco às 19 horas estaremos lá no templo meditando na palavra de Deus. Obrigado por você ter estado conosco aqui. Medite na palavra. A palavra do Senhor é o alimento para você e para mim. Muito obrigado por sua companhia. Até amanhã, nós teremos aqui mais aquele momento de história, mais aquele momento maravilhoso. E na sexta-feira, dicas de língua portuguesa com o pastor Isaudino. Deus abençoe amanhã com a Karina Lopes e sexta com o pastor Isaudino. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Tchau.